Vídeo com áudio descrição. Este mini-doc apresenta entrevistas com 10 pessoas, realizadas entre novembro e dezembro de 2017, durante o seminário Modos de Acessar, realizado no Sesc Santana, e ao longo da Semana Inclusiva, programação que ocorreu em diversas unidades do Sesc São Paulo. Ambos tiveram como propósito discutir e revelar a participação das pessoas com deficiência nos âmbitos social e cultural. Chamo ele de Dom Break. Pessoas entram num elevador. Eu não tô num palco por ser bonitinho. Sentado no sofá, Marcos Abranches. Eu tô num palco porque eu sou artista. Dançarino e coreógrafo. Eu não quero um bonitinho por Corte moicano. piedade. Corrente grossa prateada no pescoço. Ah, a menina é doente. Doente? Aonde eu sou doente? Eu já ouvi falar. Mas na minha igreja, Deus vai te curar. Faz o sinal da cruz. Beija o dorso da mão. Vai me curar do quê? Alternadamente, Marcos falando no sofá e de pé no elevador. Eu não quero ser uma coitadinha. Meu nome é Marco. Marcos Abranches. Eu preciso tomar conta do meu filho, da minha vida. Letras brancas em fundo preto. O que é normal? Na tela de um computador, um texto é lido por um leitor automático. Deitado numa cama hospitalar, Antes da doença, eu era uma pessoa bastante ativa. Rick Ribeiro, Dormia pouco e fazia meu dia fundador do render. portal Mobiliza. Uma frase que eu sempre falava faz parecer que meu subconsciente previa o que aconteceria comigo. Tubo de traqueostomia Eu no dizia, pescoço. prefiro viver 20 anos a 100 por hora que 100 anos a 20 por hora. Também gostava muito de praticar esportes. Detalhe de nebulizador. Quando morava em Recife, antes do diagnóstico, corria quase todo dia. Fazia aula de tênis nas quadras da orla da praia de Boa Viagem e andava muito de bicicleta, que Olha era para meu uma único tela de veículo. computador que está à sua frente. Na tela, fotos de Rick. A primeira vez que percebi que havia algo errado com meu corpo foi um dia na De academia, braços abertos diante em de uma Recife, montanha. quando observei que não conseguia dobrar minha perna para trás normalmente em um De exercício. carona num triciclo. Foram mais de 6 meses entre os primeiros sintomas e o diagnóstico. Assim como eu, as pessoas não entendiam o que estava acontecendo De cadeira de comigo. rodas numa Não plataforma de poderiam trem. imaginar qual seria o desfecho, até porque não conheciam a esclerose lateral amiotrófica. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar. Detalhe de mão girando a roda de uma cadeira de rodas. Passar por situações que agridem os meus direitos eu passo quase todos os dias. Na cadeira, Jairo Marques. Como eu tenho uma vida Jornalista da Folha de São Paulo. relativamente dinâmica, Moreno, trabalho num grande jornal, às vezes eu sou até blindado. corpulento. Né? Algumas pessoas me conhecem, então às vezes o meu caminho é até facilitado. Obras de arte na parede O preta ao fundo. banheiro acessível, por exemplo, é uma questão de saúde pública que as pessoas não têm a menor noção. A pessoa com deficiência, ela toca nas superfícies mais do que uma pessoa sem deficiência. Né? Eu preciso me deslocar para o vaso sanitário, então eu preciso tocar. Então, quanto menos uso aquele banheiro Jairo tiver, percorre o balcão de um refeitório. melhor para todo mundo. Com a mão direita, Eu nasci desliza uma bandeja sobre o balcão. prematuro Sentado no sofá, e Marcos Abranches. foi por esse motivo que eu tive Ao fundo, desfocada, essa diferença. escultura sob facho de luz. Eu não considero deficiência, eu considero diferença. Marcos sai do elevador. A minha mãe nunca aceitava que eu ficava sentado numa cadeira de Está no Sesc Vila Mariana. roda. Passa por uma grande porta azul, E aí, com caminha por um corredor externo. 8, 9 anos de idade, um dia eu perguntei pra minha mãe que era difícil andar. Aí ela falou, eu não sei, só depende de você. Eu ia com meu pai na padaria, Marcos teve paralisia cerebral. de mão dada. Seu corpo movimenta-se de modo diferente do da maioria das pessoas. Aí eu me lembro que um dia minha mãe perguntou, você não vai comprar pão? Aí meu pai falou, não, hoje quem vai o Marco, sozinho. O quê? Eu vou sozinho? Eu peguei o dinheiro com a minha mãe. Eu vou. Seu pescoço, Eu vou. braços e pernas, por vezes movimentam-se de modo involuntário. Era mais ou menos uns dois quarteirão. No pátio do Sesc,
mais ou menos uns 100 metros da minha casa. Imenso painel de papel multicolorido Esses pendurado. 100 metros virou 10 quilos. A pintura estende-se do teto até grandes folhas de papel que cobrem o chão. Tanta coisa que passou na minha cabeça. Pô, que legal. Tô saindo na rua. Sobre o papel, Sozinho. uma mesa com uma toalha branca, Descobri uma garrafa de vinho, uma porta da uma minha taça de cristal, uma cadeira preta ao lado. liberdade. Mais à frente, um cavalete de pintor. Marcos se aproxima e observa. Tem um texto do Peter Pelbar que eu lembro que foi bem marcante nessa época e foi aí Diana Leighton, que eu vi que eu queria trabalhar coordenadora do no Departamento museu, Educativo do e o MAN de São Peter Paulo. pergunta, olha, nessa vida Olhos verdes. que a gente tá, que todos nós estamos travando uma luta contra a miséria, Camiseta vermelha. né, existencial, a miséria de possibilidades que temos, por que um anjo vai querer descer? Então, cabe a nós criar essas possibilidades, criar a heterogeneidade, criar a diferença, celebrar a diversidade. E acessibilidade para a gente não é promover acesso ao que já existe e ao que está instituído. Assim, pode chegar, que somos acessíveis. Como se o mundo, por exemplo, o mundo do museu fosse um mundo que tivesse dado e pronto e as pessoas podem chegar. Não, a acessibilidade é você dar acesso a pensar, a desejar, a sonhar a realidade que você quer que exista. E como que a gente constrói isso, então? Aí entra a arte. Mão manipulando argila marrom. Alguém que não enxerga fica tentando imaginar o que é que eu faria, o que é que ele faria sem a visão. Sentado, Rogério Ratão, E é difícil dessa pessoa saber. escultor e professor. E aí, mas é a partir dessa ideia que ela julga Calvo. quem não enxerga. Camisa polo amarela. Então, e daí vem a baixa expectativa com relação à pessoa que não enxerga. Cartaz da exposição Olho Interior, Eu faço lá as minhas esculturas. de Rogério Ratão. Então, assim, se eu conto pra alguém, eu sou escultor, a pessoa fica pensando, Rogério em pé tá, ao lado de um busto de homem num pedestal. faz qualquer coisa, né? Aí mostra. Detalhe de ferramentas de o que esculpir. faz. Aí assim, tá, mas você enxerga um pouco. Sentada num parque, Não, Aline enxerga. Santos, Aí, mas então alguém te ajuda a fazer. Não. coordenadora do ajuda. projeto Diversa. Então, a deficiência ela não está na pessoa. Negra. A deficiência ela está na interação com essas barreiras para que ela viva em sociedade. Luz azul escura. Mas quando eu digo que a gente precisa virar a chave do senso comum, é de parar de achar que a deficiência está na pessoa. Porque quando a gente pensa num espaço, por exemplo, que está arquitetonicamente acessível, uma pessoa com deficiência física, por exemplo, a deficiência dela desaparece. Agora, se ela vai para Ouro Preto, por exemplo, ela que tem que andar nas ruas, ela não consegue. Porque os espaços não consideram a questão da mobilidade urbana. Então, o conceito de pessoa com deficiência, ele tem a ver com essa interação com as barreiras. Então, a pessoa é sempre antes da deficiência. Sentado diante da fachada do MAN, Leonardo Castilho, artista e coordenador do MAN São Paulo. Gesticula em libras. Jovem, moreno, barba rala, cabelo crespo amarrado num coque. Tem bastante gente que fala. Você é surdo, né? Quando eles veem que eu faço as coisas... OMG, oh my God. Como você faz isso? Como? E eu paro pra pensar. Pô, parece que surdo não pode fazer nada. Eu viajo várias vezes. É engraçado. Olha, eu viajei para a Europa sozinho. Fiquei um mês rodando. Sozinho. Na marquise do Ibirapuera, Leonardo em pé sinaliza libras ao lado de um jovem que segura um violão. Sentado, Júlio César de Souza, pianista E também a minha mãe foi que me deu meu primeiro violão aos 7 anos de idade. e ex-jogador de futebol. Então eu lia à noite, tocava violão e durante o dia eu treinava futebol. Olhos verdes, camisa azul com bolinhas Aos brancas. 14 anos eu entrei no meu time do coração, que era o Palmeiras. E eu entrei no Palmeiras depois de um ano. E eu tive um convite com muito maiores condições do Corinthians, que era o grande rival. E eu passei a imaginar que a minha estreia seria no Morumbi lotado, num jogo entre Corinthians e Palmeiras. E dos 12 aos 17 anos eu mentalizava isso todas as noites quando eu dormia. E quando o Mário Travalini me disse que eu faria a minha estreia, a primeira coisa que me veio à cabeça foi essa história. E eu perguntei então para ele, mas seu Mário, onde vai ser o jogo, contra quem? Ele disse, o jogo vai ser no Morumbi contra o Palmeiras. No pátio do Sesc, Marcos caminha pela intervenção colorida, sentadas lado a lado. Que o artista é um inútil dentro da sociedade, né? Nós não produzimos nada concretamente, nós não temos nada... À direita, Juliana Keiko. Que é possível, é tangível. À esquerda, mas Cíntia Alves, nós trabalhamos diretora e dramaturga.
no subliminar da criação de valores. Morena, blusa preta. Eu brinco com essa coisa da inutilidade. E aí, como os inúteis podiam valorizar o ser? Lá pelo meio dessa experiência, nós... Grafites coloridos ao fundo. Sentimos a necessidade de falar com mais público. Rogério modelando barro. Abrimos a possibilidade de fechar em 2 públicos. Nós chamamos de identidades sensoriais específicas. Surdos e cegos. Leonardo conversando em Libras. E aí começamos a pesquisa em torno do espetáculo teatral, que ainda corre e viaja, chamado Feio. Personagens com roupas pretas e perucas laranjas. É a história do patinho feio. Num canto do palco. E ele é acessível para surdos 2 atores escrevem no cegos, retroprojetor. Sem Sombras, uso de tecnologias assistivas. Um círculo e a palavra feio são projetados numa tela no fundo do palco. Tecnologias assistivas são esses mecanismos de mediação, assim, um intérprete de Libras, uma intérprete de Libras é uma tecnologia assistiva. Atores se movem lentamente. Como, por meio da nossa criação, a gente consegue dialogar com essas identidades... Tramas de tecido projetadas. De forma que eu não precise criar um processo de tradução a posteriori. Juliana Keiko. A gente foi pensando como Musicista e transformar diretora. esse espetáculo que está acontecendo ali visualmente. Traços orientais. Como transformar isso em sons, em palavras. Então, como que é o som do frio? Quando o feio fica num lago, nadando num lado que congela. Performance de Marcos. Certo dia, eu estava no Teatro Municipal. Sentado de pernas cruzadas em frente à mesa. Uma estreia. Segura a garrafa e uma taça. Do coreógrafo Sandro Bonelli. Depois disso teve um coquetel. Marcos se contorce. E nesse coquetel, ele grita. Através do meu padrasto, o Sandro... Deixa o tronco cair sobre a mesa. Conversar comigo. O Sandro falou assim: Marco, você gostaria de atuar? De pé, Marcos puxa o colarinho da própria camisa por trás e cobre a cabeça. Nossa. Camisa branca manchada de vinho. Atuar em cena. Ele gesticula freneticamente. Parece gritar. Arrepia-me. Porque esse dia eu morri. A minha primeira vida morreu ali. Diante do painel colorido, ele tira a camisa. Porque eu tive uma evolução. Solta o cinto e abaixa as calças. Uma verdadeira evolução de vida. De homem. Começar a pensar no futuro. A crítica. Por baixo, adorou. Usa ceroulas bege. Depois que eu descobri a dança que eu descobri. Sentado no sofá marrom. Porque eu tinha nascido diferente. Eu tenho certeza que foi uma obra de Deus. Um Deus contemporâneo. Ele formou esse projeto. Eu quero fazer o corpo do Marco diferente. Sentado, Júlio César. Você tem uma perda profunda de repente. Você foi um premiado. Em 40 anos que eu sou médico, eu nunca vi uma coisa dessa. Ao fundo, um piano baú. Ele me falou uma coisa que me marcou. Parece que Deus quer que você fique surdo. Prateleira com livros e esculturas. Foi quando eu tive um convite da prefeita. Falei, Júlio, você já não está surdo, por que você não faz um projeto para as crianças surdas? Júlio toca piano. Eu percebi. Na cama hospitalar, Rick Ribeiro. Que na verdade eu tinha uma missão para cumprir. Mãos femininas limpam seu rosto suado com uma gaze branca. Estava há mais de 2 anos me dedicando a diversos tratamentos para tentar curar ou ao menos deter o avanço Ele abre da e fecha doença. os olhos lentamente. Eu queria fazer algo que me fizesse sentido. À sua frente, queria na me tela, sentir útil para a sociedade novamente. Quem sabe deixar um legado. Leitor automático percorre as palavras de um texto. Bastante sobre mobilidade urbana. Tema que me fascinava há alguns anos pela experiência que tive morando em Barcelona. Fotos de Rick criança e mais jovem. Motora nas mãos. Praticando Fazia esportes. um esforço enorme para buscar conteúdo espalhado pela internet. Viajando. Ao me deparar com muitas informações dispersas, me veio a ideia de criar um portal para agregar, produzir e disseminar conteúdo relacionado à mobilidade urbana sustentável. Na hora também tive a ideia do nome. Seria Mobilize. Palavra que juntava mobilidade e mobilização. Rick assiste a si mesmo num vídeo, dando pequenos passos num andador. No início de 2010 passou a ser visível que minha fala saía com dificuldade e, no final daquele ano, não consegui andar mais nem com um andador. O evento mais marcante e traumático da evolução da doença aconteceu em junho de 2012.
Depois de alguns dias com bastante dificuldade para respirar, precisei ser internado para fazer uma traqueostomia. Isso mudou sensivelmente minha situação. Apesar de ter me proporcionado um importante conforto respiratório, perdi totalmente a voz. Parei de conseguir engolir e praticamente inviabilizou minhas saídas de casa. Rogério Ratão. Eu não sei se Detalhe você... de pés descalços pisando em pedras de fato, diversas dentro de um quadrado. Sente mais ou ouve mais. Eu acho que você aprende... Detalhe em perfil de um jovem cheirando um pé de alecrim. A dar mais atenção e a usar melhor esses sentidos, né? Porque a gente de fato... Mãos manipulando pequenos grãos coloridos numa pequena caixa de madeira. Usa todos os sentidos para isso. Eu digo, às vezes, quando as pessoas aproximam um rosto para enxergar melhor alguma coisa, eu acho, tem para mim, que as pessoas não estão aproximando o rosto porque elas querem ver com os olhos melhor. Na verdade, é o teu corpo pedindo para você se aproximar, para sua pele... Mãos mexendo em pedras mergulhadas em esse água. deslocamento do ar e perceber melhor a profundidade da coisa. Sentada, Cíntia A Alves. nossa preocupação não é fazer com que o espetáculo... Espetáculo feio. Que a pessoa esteja lá e saiba o que está acontecendo. 4 mas personagens que ela se com roupas emocione, pretas e capuz dançam que ela alternadamente. receba a emoção pelo seu canal prioritário. Desenho de árvore e folhas verdes projetadas no fundo do E palco. que seja uma emoção compatível. O Fábio, que é um surdo, que é um dos nossos orientadores, digamos assim, Fábio virou para mim e falou assim: você senta, junta surdos e cegos no mesmo lugar e fica olhando. Se você perceber que eles reagem mais ou menos no mesmo tempo, é porque, ok, está funcionando. Um ator entra em cena. Então, quando eu considero o cego não como uma doença, não como uma deficiência, mas como um tipo de identidade... A sombra de uma mão desmancha o cenário projetado. Eu começo a considerar a possibilidade de dialogar com ele e, mais do que abrir para perguntas, ouvir o que ele me traz. E nós trabalhamos nisso. Jairo Marques. Foi divulgado recentemente uma pesquisa num jornal inglês que mostrava que, eu não vou chutar o número, mas era um número altíssimo de pessoas, de ingleses, jamais abordaria uma pessoa com deficiência na rua. Entra com a cadeira de rodas num elevador. Já aconteceu comigo fui pagar a conta de um hotel, por exemplo, com a minha mulher, e o atendente olhou para ela e falou assim, por favor, o cartão. E ela falou assim, mas o cartão é dele, pede para ele. Aí ele olhou meio para mim, o cartão. E eu passei o cartão para ele. E a gente tava rindo, a gente já passou por essa situação diversas vezes. E ele pegou o cartão, colocou na máquina e deu para ela. A senhora digita a senha? Um dia fui na porta da escola depois do treino, eu vi mais de 50 mães. Júlio César senta ao piano. Tricotando, fazendo palavra cruzada. E perguntei a elas o que elas estavam fazendo ali. Ela falou, nós somos mães dos teus alunos. Falei, mas meus alunos têm 13, 12, 15 anos. Falou, mas a gente tem que trazer, nós saímos de muito fora de São Paulo. Porque nosso filho é bobo, não sabe nem atravessar a rua, não temos confiança em deixá-lo fazer isso sozinho. E aquilo muito me marcou. E eu separei a turma e coloquei uma parte para cruzar e a outra para cabecear. E eu percebi que os meninos pulavam 5, 10 metros longe de onde a bola caiu para cabecear. Um grupo de pessoas faz alongamento movimentando o pescoço. E eu penso o seguinte, isso é física pura, não se trata de futebol. Esse menino não sabe calcular a trajetória. Leonardo Castilho coordena. Porque também nunca experimentou. Ele gira o tronco. Então eu parei o treinamento, fiz uma fila com todos os garotos. Fiquei a 1 metro deles com a bola na mão. E jogava a bola de 1 metro para ele cabecear. Ele cabeceava e ia pro fim da fila, fazendo assim com todos. No próximo treino eu afastava 1 metro. Mais 1 metro. Mais 1 metro. No fim de 2 meses, eu estava jogando a bola do pau da bandeirinha do escanteio com a mão e o menino estava cabeceando a bola certinho. Passaram-se mais 3 meses. Eu fui na porta da escola, não tinha mais nenhuma mãe. E nessa reunião eu perguntei para essa mãe, que era um tipo de líder entre as mães, eu falei, escuta, o seu filho era bobo, não sabia atravessar, agora ele não é mais bobo. E ela me respondeu o seguinte, falou, Júlio, eu não sei o que você fez com meu filho. Mas o meu filho está mais feliz, mais alegre, mais confiante. Já não olha para a ponta do pé, já olha para o mundo. Júlio toca piano. Aprenderam até a atravessar a rua. Agora nós temos confiança de deixar nossos filhos ir para a escola sozinhos e nós podemos trabalhar para ajudar a nossa família, porque nós somos muito pobres.
Aí eu lembrei do cruzamento, a trajetória da bola é exatamente a mesma trajetória do carro. A que distância o carro vem, qual a velocidade que ele vem, qual passada eu devo imprimir. Espero o carro passar ou eu posso ir na frente dele. Performance. Marcos de tronco nu, ceroula bege clara. Depois de um ano, um diretor de cinema alemão, Braços tatuados. ele me mandou um convite para mim, para eu atuar na Ópera de Berlim. Deitado no chão com o queixo apoiado nas mãos, olha para a plateia. Para a Ópera de Berlim. Contorce-se no chão. Quando eu entrei naquele palco, eu falei, Caracteres japoneses tatuados ao longo da espinha dorsal. eu estou no topo do nível mais alto do mundo. Marcos no sofá. Da superação. Gesticula levantando os braços. Por ser o único diferente, o único brasileiro Texto na tela do computador. naquela ópera. Pendurado na parede Eu do não quarto. vejo minha vida sob a óptica das limitações. Diploma da Câmara das Municipal coisas de que São não Paulo. posso mais fazer. Prêmio mas Chico sim Xavier. das infinitas possibilidades que surgiram depois da doença e eu desconhecia. Na cama, Acredito que esse seja o segredo. Rick de perfil, Acho que não sei ser diferente. olhando para Além frente e disso, sorrindo. Conto com o suporte incondicional da família. A forma de encarar a doença depende muito da pessoa. Na parede do Podemos quarto. ter uma sensação temporária de enlevo em situações Desenho alegres com traços ou ficarmos infantis. deprimidos por algum fato triste que nos acomete. Mas o nosso estado de espírito sempre tende a voltar para uma linha de referência. Júlio César tocando piano. Ao fundo, pequenos retratos pintados. Eu sempre tive vontade de aprender piano, nunca tive muito tempo. Piano realmente é dificílimo. Eu procurei uma escola e comecei a aprender piano. Júlio sentado. Como eu já tinha uma memória musical enorme, não foi tão difícil quanto eu esperava. Eu pegava o violão, fazia uma nota, sol, que eu já tinha o som dessa nota na minha memória. E o professor falava, essa nota que você está fazendo sol no piano, olha aqui. Então era só uma questão de decorar. Eu fiquei tão feliz, tão excitado, que eu mal dormia à noite. E como eu não conseguia dormir, eu deitava na minha cama, com insônia, e ficava ouvindo música. Mas quando eu conto isso, as pessoas dão risada, acham que eu estou brincando. E eu falo que é um dos grandes privilégios de ser surdo. Eu não preciso baixar música no celular, eu não preciso comprar CD. Eu comecei a pegar alguns acordes que eu achava bonito e harmonizá-los. A partir dali eu ia no piano e tocava aquela nota. Na noite seguinte eu fazia a mesma coisa. 3 anos se passaram, eu compondo todas as madrugadas. Compunha durante a madrugada, ia dormir quando o sol já estava raiando, acordava depois do meio-dia, ia para o piano realizar aquele concerto que eu havia composto durante a madrugada. Júlio César tocando piano. Detalhe dos dedos nas teclas. Diana Leighton. Hoje em dia, impera mais são monólogos coletivos, onde a pessoa está só esperando que o outro pare de falar para poder falar, do que um diálogo real, né? Então, a convivência, não tenho dúvidas que a convivência com o público diverso e com todas as, enfim, com todas as especificidades faz com que os educadores e a equipe toda do museu se olhem para si. Detalhes de mãos masculinas manipulando argila num torno. Se repensem o que você está atrofiando, qual do seu potencial você não está, sei lá, não está usando, não está expressando. O meu maior aprendizado foi que eu não sei. Cíntia Alves. Eu descobri que a ignorância é uma dádiva. Espetáculo muitas feio. vezes. De preto, Porque personagens dançam. quando eu comecei a fazer teatro lá, Gotas na de década água 90, projetadas ao fundo. profissionalmente, lá no início da década de 90, Folhas verdes projetadas. Eu sabia como tinha que fazer o espetáculo, porque eu tinha estudado na faculdade, eu sabia como tinha que fazer, como iluminava, como... E é muito bom saber que eu não sei. Saber que é sempre um mergulho no escuro. Na Marquise do Ibirapuera. Saber que são sempre perguntas cujas respostas... Leonardo conversa com um pequeno grupo. eu não imagino quais sejam.
É muito bom saber que o mundo é muito maior do que eu achava. Juliana Keiko. Que na oficina de cinema teve uma cena que era o Edgar, que é cego, né, que estava fazendo, junto com a Letícia, que é vidente e ouvinte. E quem estava dirigindo a cena era o Jorge, que era um surdo. E aí todo mundo assim naquela, né? Como que o Jorge vai dirigir o Edgar, que é cego, e como que, né, eles vão se entender. E aí a pergunta, né? Como foi ser dirigido o Edgar, né, que é cego, por um diretor surdo? Como foi dirigir um ator cego? Aí o Edgar, foi normal. Diana Leito. Mas eu acho engraçado, curioso que às vezes me perguntam... você tem um parente com deficiência? Por que você trabalha com isso? Numa prateleira. Eu sempre achei essa pergunta muito curiosa, assim, por que deveria trabalhar... Mãos ajeitando pequenas cabeças esculpidas. Com isso só se eu tivesse um parente. Não tenho parente nenhum, mas essa não é uma questão específica, essa é uma questão de todos. Lá, que nem hoje se fala, né? Numa sociedade racista não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Numa sociedade que, né, com tanta violência contra a mulher... Sentado. Não tem como não ser feminista. Leonardo Castilho mostra um antebraço tatuado com um fone de ouvidos preto. Das pessoas com deficiência é uma questão de todos, Então eu me sinto parte disso porque Esmalte azul nas unhas. Não consigo não me enxergar como parte, eu não consigo Olha para a câmera. Imaginar minha vida de outra forma. Comprime os lábios puxando os cantos da boca para baixo. Sentado em frente ao man, Leonardo gesticula em libras. Ao fundo, as paredes de vidro do museu. O jardim externo com vegetação e esculturas. As pessoas precisam saber mais sobre surdo. A realidade, entende? Na escola, dentro da escola. Também porque mostra como é conviver. Isso ajuda os ouvintes. Conviver ajuda os ouvintes, os surdos. Por exemplo, a realidade que eu falei dos surdos é mais visual. Então, os ouvintes eles sentem uma obrigação de ter audição, palavras, um significado. O que significa? Conceito, palavra. Qual a palavra? Não tem palavra, você fica... Não tem palavra, você fica... Então, se o ouvinte ficar mais com o surdo, vai abrir mais. Abre mais porque vai usar o visual também. Percebe mais dentro das pessoas. Percebe mais a comunicação do corpo. No elevador do Sesc, Marcos olha para a câmera. Performance. Vamos colorir. Marcos, sentado no chão de tronco nu, Vamos colorir. lambuza o rosto freneticamente com tinta branca. Um domingo, Deitado, acordei, coberto com tinta branca, a janela do meu quarto estava toda suja. ele respinga tinta azul escura pelo corpo. Aí eu peguei uma tinta branca, No chão, de quatro, tinta óleo ainda, com né? o corpo lambuzado de tinta branca e Eu azul, comecei a pintar toda aquela janela. ele mergulha a cabeça num pote branco com tinta No amarela. final do resultado, Levanta a cabeça eu tava mais pintado do que a e janela. deixa a tinta escorrer pelo corpo. Aí um dia eu pensei comigo, pô, aquela cena que aconteceu comigo, que eu fiquei tudo branco, por que não colocar na dança? Debruçado sobre um pote, com a boca e o queixo vermelhos. O mundo ainda está muito escuro em relação à pessoa com diferença. Está muito escuro. Podemos colorir Inteiramente pintado, ele se contorce no chão. na maneira de pensar. Não só em relação à pessoa com deficiência. Em relação a tudo. Ser humano é ser humano, gente. Agachado, tronco nu e limpo, segura uma tela em branco. O que é normal? O que é um corpo? O que é a diferença? O que é uma beleza? Corte para corpo e tela lambuzados com muitas cores. Ele levanta a tela acima da cabeça.
faz vênia ao público. Um rapaz de boné cinza, camisa xadrez e bermuda camuflada, empurra um carrinho de ferro. Sentado em cima dele, Marcos, todo pintado. O rapaz levanta o punho cerrado. Sorri e manda beijos para o público. Marcos bate palmas. Letras brancas e vermelhas piscam em fundo preto. Produção Infame. www.infame.us. Logotipo e letras brancas. Realização Sesc.